O desaparecimento do universo, capítulo 8, a iluminação. E continua. E o Gary, achei que tivesse esquecido. Ele disse, vou voltar um pouquinho. Eu lhe disse durante nossa segunda visita que mencionaria uma situação em meu evangelho que está relacionada a isso. E o Gary fala, eu achei que tinha esquecido. Tivesse. E a puxar, se eu esquecer alguma coisa é proposital, sabichão. A citação em questão está listada na versão de Nag Hammadi com o número 59. Olha para aquele que está vivo enquanto está vivo. De outra forma, quando morreres e tentares ver aquele que está vivo, não vais conseguir. Nessa citação, aquele que está vivo é o Espírito Santo, que fala por Cristo e por Deus neste nível. Você olha para ele para atingir sua salvação, enquanto ainda está aparentemente no corpo. Se não o fizer, não vai encontrar iluminação em algum outro lugar do outro lado depois. Em outras palavras, você tem que perdoar e progredir agora. O céu não é uma recompensa que é conferida a você por uma força externa, por bom comportamento ou por reflexões metafísicas inteligentes. Os símbolos que lhe dão suas oportunidades de iluminação estão ao seu redor, se você aceitar o Espírito Santo como seu professor de perdão. E o Gary, tudo bem, você está dizendo que São Paulo estava errado quando rejeitou a ideia da ressurreição ser da mente em vez do corpo? E a puxar, sim, infelizmente as cartas de Paulo acabaram sendo tomadas quase literalmente como um evangelho. Uma das razões pelas quais ele pensou dessa forma foi que acreditou nas antigas escrituras. Nós afirmamos que o cristianismo é uma continuação do velho em nova embalagem. Se você lesse o capítulo 53 de Isaías, especialmente os versos 5 a 10, veria a atitude do cristianismo resumidamente. Como Paulo poderia pensar que a ressurreição era da mente e não do corpo se ele pensava dessa forma? A ressurreição não tem nada a ver com o corpo, e acreditar nisso torna o corpo muito importante, o oposto exato da mensagem real de Jota, como o curso dele lhe ensina claramente. A salvação é para a mente e é obtida através da paz. Essa é a única coisa que pode ser salva e esse é o único caminho para salvá-la. O curso também ensina que você atinge essa paz perdoando suas ilusões. Assim, o que escondiam é agora revelado, um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo com as dádivas do teu perdão, depositadas diante dele logo atrás a memória de Deus. Pode ser útil se lembrar de que as palavras coração e mente significavam a mesma coisa há 2000 anos. Quando J disse, olhem para seu coração, ele queria dizer seu ser interno. Não estava se referindo a como você se sente em relação ao comportamento mundano ou à teologia atual. Estava lhe dizendo para examinar sua mente, perdoar seus irmãos e irmãs e se lembrar de Deus. A tua ressurreição é o teu redespertar. Olha, estou lendo de novo a questão da Páscoa. A ressurreição é o redespertar no dia da Páscoa. Então, a iluminação ou a ressurreição é despertar do sonho e reconhecer a verdade que sempre foi e sempre será. E o Gary, e o perdão verdadeiro não pode deixar de levar a isso? E o Artin, certo, irmão, continue fazendo o que você tem feito ultimamente e com o tempo não poderá perder. Você está preocupado com o tempo que isso vai levar, mas vai ter que deixar isso de lado, Gary. Como diz o curso, agora precisas aprender que só paciência infinita produz efeitos imediatos. E o Gary, estou trabalhando nisso. Entendo que, com a iluminação, experimentamos a verdade absoluta. Você me disse, há pouco tempo, que durante a visita sobre iluminação me contaria as duas palavras que representam a verdade absoluta. Acho que sei quais elas são, mas gostaria de ouvi-las de você. E o Artin, na verdade, também é possível ter um vislumbre da verdade absoluta através da experiência da revelação, onde o próprio Deus se comunica com você de uma forma que reflete a comunicação no céu. Deus não fala em palavras, nunca. E aqueles que pensam que estão ouvindo sua voz, geralmente estão ouvindo a voz do Espírito Santo misturada aos seus próprios pensamentos. Isso é normal para buscadores espirituais. A experiência da revelação, onde o próprio Deus silentemente comunica seu amor a você, está além deste mundo e não pode ser aprendida em palavras. Essa experiência algumas vezes acontece às pessoas antes de elas se iluminarem, mas nem sempre acontece, e as pessoas não deveriam se sentir desprezadas se não acontecer. O caminho de cada um é único, mas o caminho para Deus sempre volta à prática do perdão. Tem um quadrinho de importância. A experiência da revelação está além deste mundo e não pode ser apreendida em palavras.
E o Gary, e as duas palavras sobre as quais eu perguntei a você, o Arthur, sua persistência agora está recompensada, caro irmão. O livro de exercícios coloca isso desta forma. Dizemos, Deus é. E então deixamos de falar, pois nesse conhecimento as palavras são sem significado. Não há lábios para pronunciá-las e nenhuma parte da mente é distinta o suficiente para sentir que agora está ciente de algo que não seja ela mesma. Ela se uniu à sua fonte e como a própria fonte meramente é. E o Gary, Deus é. Então essa é a verdade absoluta. J costumava dizer isso para vocês de vez em quando, antigamente. E o Arthur, sim, é claro que a frase Deus é precisa ser vista sob a luz do puro não dualismo. Deus é e nada mais é. É muito fácil as pessoas entenderem a primeira parte dessa afirmação, de que Deus é. É muito difícil aceitar a segunda parte, de que nada mais é. É por isso que nós paramos de falar, porque não existe mais nada. Você se lembra do velho Kuan Zen? Eles costumavam perguntar no treinamento qual é o som de uma única mão batendo palmas? E o Gary, sim, eles nunca nos deram a resposta. Os Kuan Zen nem sempre têm uma resposta. Eles são destinados a nos ajudar a nos libertarmos do nosso velho modo de pensar. E o Arthur, isso é verdade, mas esse, de fato, é uma resposta esse tem uma resposta em termos de Deus. Qual você acha que ela é? E o Gary, não sei mesmo. E o Arthur, pense em termos de Deus. Deus é, e nada mais é. Qual é o som de uma única mão batendo palmas? E o Gary, nada. Resposta é nada. E o Arthur, excelente, Gary. Essa é a resposta correta. O som de uma única mão batendo palmas é nada. Porque não existe som com a verdadeira unicidade que está fora do universo. Com a dualidade você tem interação e conflito. Mas com a verdadeira unicidade só pode existir Deus que não tem partes. Deus é, e não há nada mais sobre o que estar consciente. Qual é a sensação de saber a verdade absoluta? E o Gary, muito legal, isso significa que estou iluminado? E o Arthur, não. Quando você estiver iluminado, vai despertar completamente do sonho, mesmo que ainda pareça estar em um corpo. Verá o que o curso chama de mundo real. Você só vai vê-lo quando tiver perdoado completamente o mundo, porque o mundo real não tem projeções de culpa inconsciente sobre ele. Você verá apenas a inocência de todos os lugares, porque a única é a sua própria inocência, a inocência de Cristo. Foi isso que J viu e o que ele o ensina a ver agora. E vamos continuar este mesmo capítulo em cenas dos próximos.